Muito boa tarde, está no ar o programa Falando Com. Esta quinta-feira iniciamos um ciclo de entrevistas com os candidatos até agora anunciados à Câmara de Évora, nas autárquicas deste ano, e começamos com o primeiro, se não me falham as contas, o Carlos Zorrinho foi o primeiro a ser anunciado e confirmado candidato à Câmara de Évora nas eleições deste ano e é o nosso convidado deste ciclo que agora iniciamos, Carlos Zorrinho. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, é um gosto muito grande estar aqui na Rádio Diana. Sim, o meu nome foi aprovado por unanimidade na Comissão Política do Partido Socialista em 10 de dezembro e tenho profunda consciência de que no mundo complexo em que vivemos, mesmo com a progressão do papel das redes sociais, que é muito importante, a imprensa regional é fundamental e estar num órgão de referência da imprensa regional do nosso concelho, da nossa região, é para mim uma enorme honra. Era importante começar cedo, com alguns meses de antecedência, decidirem-se, começarem-se logo a tomar decisões em relação ao candidato, a começar cedo a divulgação no fundo, a divulgação de ideias, de propostas para a cidade, porque tenho ideia que noutras eleições autárquicas começava-se mais tarde, havendo eleições em outubro, começava-se em fevereiro, março, Mas abril. sempre se disse, Sérgio, que havia muito pouco tempo, que não havia tempo de preparação, não havia tempo de escutação, não havia tempo para ouvir os vários atores para construir um programa que não seja um programa feito no gabinete ou na sede do partido, mas seja um programa que resulte de ouvir quem está no terreno e quem tem perspectiva, quem tem visões específicas. E o que aconteceu também, para ser muito sincero, é que eu terminei a minha função no Parlamento Europeu a 16 de julho. Claro que voltei a Évora, sobretudo a partir de setembro, comecei a sentir uma pressão grande, que não era uma pressão do partido, era uma pressão de muita gente que, no fundo, acreditava que eu podia ser uma alternativa e que dizia: quando é que te apresentas, quando é que és candidato, quando é que podemos considerar que és candidato. Enfim, quanto mais depressa pudesse ter também um estatuto, digamos assim, que me permitisse alargar a base do Partido Socialista. Eu sou do PS e tenho muita honra em ser do PS, sou do PS desde muito jovem, tenho hoje um número de militante muito baixo, mas a candidatura Évora Viva é uma candidatura que vai muito para além do PS. E quanto mais depressa pudesse ter esse estatuto que me permitisse conversar com toda a gente, falar com toda a gente e estar na rua como candidato, melhor, porque, enfim, era isso que tudo indicava que ia acontecer. E a partir daí, também, e penso que a pergunta do Sérgio pode também ter essa segunda leitura. Eu, semana passada, aliás, esta semana mesmo, segunda-feira, decidi também, enfim, anunciar as três vereadoras, os três vereadores, duas mulheres e um homem, que eu espero poder eleger comigo para a Câmara Municipal, porque quando eu aceitei este desafio, é um desafio pessoal, obviamente, mas é sobretudo um desafio, eu sempre disse isso na minha vida, que é aceitar alguma coisa tem que ter duas perspectivas. Uma é que acho que sou capaz de fazer alguma coisa de útil, e a outra é que vou ser feliz. E para ser feliz é preciso ter uma equipa que permita estabelecer uma lógica de governo equilibrado, competente. Há muita gente, podia ser escolhido tanta gente, infelizmente há muita gente que me tem apoiado, muita gente tem apoiado a nossa candidatura, mas eu estou a pensar, não é em ganhar, enfim, se ganhar, ganho, se não ganhar, não acontece nada de mal, enfim, os eleitores decidirão. É no dia em que me for atribuído a função de transformar Évora, qual vai ser o modelo, quer um modelo de equipa, de governação, quer um modelo de organização dos serviços da Câmara, quer um modelo de relação dos serviços da Câmara com os atores regionais, quer os atores concelheiros, regionais, nacionais, e é a pensar nesse governo que eu fiz estes convites e que escolhi uma equipa que transmite a seguinte ideia, ou quero transmitir aos eborenses, que é: não é o Carlos Zorrinho, é o Carlos Zorrinho, é a Carmen Carvalheira,
é o Jerónimo José, é a Teresa Batista. Claro que eu prefiro eleger 5 vereadores do que 4, mas acho que é um bocadinho mais difícil. Mas se forem 5, faremos outro tipo de governo. Mas a minha preocupação é ter respostas, ter soluções, ter equipa, contar com os trabalhadores da Câmara, que é muito, muito, muito importante. Daquelas ideias, enfim, que acho que são ideias completamente destituídas, de que a Câmara funciona não muito bem e, portanto, o que é preciso é chegar lá e mudar a lei orgânica e trocar as pessoas todas. Nada disso. O que é preciso é chegar lá e motivar as pessoas, ter outros processos, melhorar os processos, ter um sistema de informação integrado, melhorar os processos e, no fundo, contar com todos, porque não podemos dispensar ninguém para governar a Câmara. Às vezes há quem diga que conquistar os trabalhadores de uma Câmara Municipal é meio caminho andado para se ganhar as eleições. Eu tenho muitas experiências de vida que nunca fui Presidente de Câmara, já fui membro da Assembleia Municipal de Évora, já fui membro da Assembleia Municipal de Montemor, tenho algumas experiências de outro tipo, fui membro do Comitê das Regiões da União Europeia, enfim, outras não vou agora aqui referir, mas, por exemplo, no Ministério da Administração Interna, lembro perfeitamente quando, enfim, fui Secretário de Estado adjunto da Administração Interna, a dificuldade que nós tínhamos de gerir um ministério que era brutal, tinha a GNR, a PSP, os bombeiros, a Proteção Civil, tinha, na altura o ministro, que é aliás um eburense ilustre, e que me dá a honra de me apoiar também, o Nuno Severino Teixeira, era o meu ministro e ele, no fundo, delegou a parte operacional em mim, e de me dizerem, pá, Carlos, as pessoas estão desmotivadas, tens que arranjar assessores, tens que contratar pessoas fora. E eu falei com as pessoas uma a uma e a verdade é que houve uma motivação grande e que construímos uma equipa que ainda hoje, agora é mais por mensagem, mas recebia muitos cartões de boas festas de muita gente que conquistámos naquela altura. Foi um bocadinho parecido quando fui Secretário de Estado da Energia, foi um bocadinho parecido no plano tecnológico. Antes, à partida, todas as pessoas são válidas. À partida, as pessoas têm que saber o que é que nós esperamos delas e nós temos que ser claros com aquilo que esperamos delas. E depois, se alguma de facto não quiser estar no processo, também é normal, faz parte da vida, mas é muito importante e eu seria completamente enfim, desajustado se com as condições financeiras que sabemos que a Câmara tem, com o déficit financeiro que sabemos que a Câmara tem, se não tivesse como primeira prioridade maximizar a eficiência, a capacidade, a produtividade, a empatia, o orgulho de pertencer à Câmara de Évora daqueles que lá trabalham. Há uns meses atrás tinha dito que até então não tinha sentido o chamamento autárquico. Como é que foi este processo? Como é que foi agora acabou por sentir o chamamento autárquico? Sim, foi boca a boca. Foi boca a boca, foi passando pelas ruas de Évora. Mas houve um género de apelo do PS de Évora? Do PS, com toda a sinceridade, não houve. E para ser completamente franco consigo, o Partido Socialista previu, como faz, aliás, na maior parte das conselhias, fazer uma sondagem prévia para escolher os seus candidatos e pediram-me se o meu nome podia constar. A verdade é que no final, nesse estudo prévio, só o meu nome constou porque os outros candidatos entenderam que me deviam apoiar. Mas isso é um processo que é um processo mais técnico, digamos assim. Na prática, quando eu referi que não tinha sido assistente autárquico, isso também aconteceu em muitas outras coisas. Na minha vida, verdadeiramente, houve 2 coisas que eu escolhi. Uma foi ser professor universitário, uma coisa que eu sempre desejei, gosto, adoro dar aulas e portanto, estar na universidade, fazer o que fiz na universidade, ter sido líder na altura, não na altura, é hoje, presidente do Conselho Diretivo da minha área departamental, agora chama-se escola, ao presidente do Conselho Científico, ao membro do Senado. Isso foi uma escolha minha. Conseguir ser catedrático aos 40 anos, que hoje era impossível, mas isso foi uma escolha minha, carreira universitária. E também tive sempre, até porque tive a experiência do Comitê das Regiões da União Europeia, tive a experiência de ser o coordenador da estratégia portuguesa de desenvolvimento de crescimento e emprego
que aliás definiu a estratégia do país até 2020. Nessa altura eu dependia do primeiro-ministro português e também do presidente da Comissão, que era um português, Durão Barroso. As minhas experiências, digamos, europeias, levaram-me também a ter o desejo de um dia ser deputado europeu. Cumpri, e que foi uma experiência magnífica. Mas tirando essas duas, sou completamente verdadeiro, na véspera de ser Secretário de Estado adjunto da Administração Interna, com a responsabilidade da proteção civil, dos bombeiros e de outras coisas, se me perguntassem isso, eu dizia, vocês estão completamente loucos. Na véspera de ser Secretário de Estado da Energia, se me perguntassem, amanhã vais ser Secretário de Estado da Energia, eu estou completamente loucos. Portanto, os instintos surgem pelas circunstâncias. E, portanto, de facto, quando eu disse que não tinha instinto autárquico, assim, eu não tenho. Não foi um plano da minha vida, não é um sonho da minha vida, não é algo que eu preciso para me realizar ser Presidente da Câmara de Évora. Agora, acho que tenho a dívida, a obrigação e a vontade de dar o melhor de mim próprio para ajudar uma cidade que tanto me deu. Portanto, é um instinto de integração e de trabalho em conjunto, não um instinto egoísta de querer juntar mais alguma coisa ao meu currículo. Não, o meu currículo não precisa de ter mais nada, mas precisa ter tudo, porque eu não me quero reformar. Estamos muito no início, sei que já tem feito algumas reuniões, enfim, contacto com agentes, enfim, com instituições. E para já neste início de trabalho de diagnóstico, diria, o que é que já identificou como principais problemas da cidade? O que é que o preocupa mais neste momento? Além do mais, também queria dizer que nós constituímos uma equipa para coordenar a elaboração do programa. Essa equipa tem 8 grupos temáticos, conseguimos ter coordenadores, aliás, temos tido reuniões dessas equipas, temos coordenadores específicos, muitos deles são e não tem mal nenhum, eu não quero fazer nenhuma distinção qualitativa entre ser do PS ou não ser do PS, quero apenas dizer que muitos são independentes e, portanto, isso mostra que a nossa candidatura está muito para além do partido, e o partido é muito importante. Mas se eu referisse uma coisa que toda a gente identifica, acho que é mais óbvio, que é a fragmentação. O facto de haver pouca colaboração e cooperação entre... As pessoas sentem, em primeiro lugar, sentem a autarquia muitas vezes como uma... Eu não queria usar uma expressão do Cavaco Silva, que era força de bloqueio, mas diria, é mais um entrave. Temos um projeto e ainda temos que passar à autarquia. Portanto, não é, temos um projeto e temos a autarquia como aliada. Não, temos um projeto e ainda temos que passar aquele obstáculo. E depois... Todos os atores com que nós falamos referem que há pouca colaboração interna, há pouca malha interna. Eu acho que o facto de termos, por exemplo, um executivo, e foi uma escolha perfeitamente legítima e normal e democrática dos évorenses, que tem dois vereadores da CDU e o presidente da CDU, 2 do PS, 2 do PSD, um independente, é o reflexo do que depois nós sentimos mais abaixo. Temos várias instituições, por exemplo, de promoção do investimento, de incubação, formação, qualificação, mas cada uma trabalha um pouco por si. A universidade é tão potente, mas a universidade é um bocadinho também um ecossistema mais ou menos fechado. Essa parte da ligação, acho que é tão importante, que eu já escrevi e proponho, que tem sido tão difícil. Acho que uma das razões, por exemplo, haverá outras, seria uma longa discussão, uma das razões porque estamos tão atrasados numa coisa que não podemos falhar, que é a Capital Europeia da Cultura, foi o tempo que demorámos a criar uma plataforma. Portanto, o tempo que foi preciso para criar a Associação Évora 27 é um sintoma brutal. Mas agora que criamos essa associação, eu acho que ela não deve morrer a seguir. Acho que, já que temos aquela associação, temos aqui a alargar e temos que criar uma plataforma de defesa do Conselho com esses agentes e com outros agentes. Depois, é evidente, Sérgio, que eu tenho absoluta consciência que eu estou a falar em termos da malha. Depois temos as consequências. Eu sei o que é que as pessoas dizem no dia-a-dia. É a higiene, é a limpeza, são os parques de estacionamento, são os buracos na rua, é a falta de resposta na habitação. Essas são as questões que preocupam as pessoas no imediato. Agora, nós precisamos de ter uma visão ambiciosa para o Conselho e a cidade. Eu costumo dizer uma visão a 10 anos, porque a 10 anos
se eu ganhar as eleições e se tiver saúde, 4 anos depois os Aburenses perguntam se querem que eu contribua ou não, e 4 anos a seguir também, a terceira vez já não. Portanto, eu acho que, para a própria lei, mas eu acho que um projeto a 10 anos faz sentido. Mas é um projeto a 10 anos que tenha consequências nos primeiros 10 dias, enfim, aí mais de palavra, mas nos primeiros 10 meses em termos concretos. E, portanto, a visão ambiciosa, a visão implica depois as respostas mais concretas, como eu costumo dizer. Não se pode ser capital da cultura com as ruas dos bairros cheias de buracos, não se pode ser capital da cultura com os espaços públicos mal cuidados, não se pode ser capital da cultura com a forma como neste momento são geridos os espaços, até os próprios espaços culturais, que são geridos de uma forma casuística e sem nenhuma forma de integração. E, portanto, a resposta aos problemas imediatos é mais fácil se nós nos unirmos por uma visão de mais longo prazo. Esse é sempre o segredo, é responder já, passo a passo, sabendo onde é que queremos chegar. Quais é que são as principais falhas que aponta à gestão CDU, à atual gestão CDU? É nessas áreas da limpeza, da higiene, o tal bloqueio que falava, relacionam com, enfim, as características dos eburenses, da população, ou com a gestão da Câmara, a gestão CDU? Eu não tenho imenso orgulho Eu nasci em Óbidos, nunca neguei isso, nasci em Óbidos. O meu sangue e o sangue dos meus pais é de Santiago de Escoral, Casa Branca, portanto quase aqui na fronteira. Vivi em Évora há muito tempo, fiz aqui o segundo ano do ciclo, depois em 74, 75 vim para Évora, nunca mais deixei de viver em Évora, não é? E tenho um grande orgulho de me sentir évorense e de Évora me ter adotado. Foi a característica, foi a identidade das gentes de Évora que fizeram aquilo que é o nosso Conselho e que, por exemplo, fizeram com que o nosso Conselho fosse escolhido para ser capital europeia da cultura, a nossa cidade. Portanto, dizer mal dos évorenses, não me ouvirá dizer. Agora, o que eu sinto é que a Câmara Municipal, há 12 anos no poder, amarrou-se a uma narrativa de que tinha recebido uma situação financeira difícil, provavelmente terá recebido, mas em 12 anos não conseguiu fazer nada de estratégico. Não há uma marca. Quem me está a ouvir, faço este desafio, porque eu às vezes faço a mim próprio, que é qual é a marca deixada nestes 12 anos de gestão de alguém, até do ponto de vista pessoal, foi meu colega e que eu respeito, o presidente Carlos Pinto Sá e a sua equipa. Qual é a marca que ficou em Évora? Ficou uma marca, sim. Fomos escolhidos capital europeia da cultura, mas infelizmente nem essa marca conseguimos cuidar, porque chegamos a esta hora e percebemos que aquilo que era mais importante nessa marca, claro, o plano imaterial ainda podemos fazer, acho que farei tudo o que tiver no meu alcance, tenho feito, aliás, eu não sou muito vocal nisso, porque acho que não devo ser vocal, acho que não devemos partidarizar esta questão, mas tenho feito todos os contactos que posso, toda a ajuda que posso, a todos os níveis, a nível europeu, a nível nacional, para que se consiga viabilizar a capital europeia da cultura. O plano imaterial acho que será viabilizado. O plano material, algumas coisas serão viabilizadas. Por exemplo, o parque, não é o parque, é o pavilhão, podemos arranjar depois o outro nome, agora chama-se Pavilhão Cultural de Usos Múltiplos, é absolutamente estruturante e é inaceitável que cheguemos a esta altura e não tenhamos um projeto para poder sequer candidatar uma primeira fase ao PRR, por exemplo, e também falo da escola de dança, mas são os dois muito importantes. Mas todos os évorenses que me estão a ouvir sabem a dificuldade que há. Eu tenho tido essa dificuldade, que contactos tenho tido para organizar grandes congressos em Évora. Não é possível. Nós temos vários espaços interessantes, mas não temos uma rede, não temos um sítio onde possamos organizar um grande evento, um grande congresso, um grande festival, um grande evento desportivo. Isso é absolutamente estruturante e, portanto, a grande marca, e eu reconheço a grande marca que foi a conquista da capital europeia da cultura, foi uma marca abandonada, ou seja, foi uma marca que foi usada para conversa, mas não para concretização. E acho que concretizar é muito importante.
O facto de Carlos Pinto Sá não se poder recandidatar haverá mudança na presidência da Câmara. Se é um período mais favorável para o PS? A minha candidatura, desde o primeiro momento, afirmei e volto a afirmá-lo, é uma candidatura pela positiva. Não vou falar o menos possível do passado, enfim, não tenho medo de debater com quem quer que seja, mas quero olhar para o futuro. Não me quero desculpar com a herança. Eu sei que a herança traz coisas boas e coisas más e, portanto, não me quero desculpar com a herança. Carlos Pinto Sá não se poderia recandidatar. De qualquer maneira, eu acho que o que está em jogo é, sobretudo, uma determinada visão do desenvolvimento, que é uma visão do desenvolvimento, que é uma visão de travagem do desenvolvimento, ou seja, de tornar difícil, de tornar complexo, de achar que estamos muito bem assim. E essa perspectiva, acho que é uma perspectiva política que foi encarnada em termos de, enfim, pelo rosto do Presidente da Câmara, mas que é agora também, será também a perspectiva de continuidade de quem se candidata e, portanto, fundamentalmente, o que eu proponho aos evorenses é uma transformação de Évora, colocar Évora no patamar que tem todas as condições para estar. É a maior capital distrital do interior. Enfim, a discussão sobre se é interior ou não é sempre uma discussão forte, estamos a 1 hora de Lisboa, mas é interior, de facto. É interior pela densidade, pelas condições demográficas, pelas dificuldades que temos de acesso a algumas coisas. Portanto, é a maior capital do interior. É uma capital que é património mundial. Tem a segunda maior universidade, a mais antiga universidade, não é a maior, mas a mais antiga universidade do país. Está a 1 hora e pouco de Lisboa, que está a 1 hora e pouco de Espanha, que vai estar numa centralidade de acessibilidades brutal com a ligação Sines, Lisboa, Espanha, que é a capital europeia da cultura, não pode estar neste patamar, tem todas as condições para não ser uma cidade e um concelho, como sabe, financeiramente asfixiado, travado, onde as pessoas não conseguem encontrar habitação, onde isso é uma questão fundamental e deixe-me dizer, as pessoas percebem que a higiene e a limpeza é muito importante, as pessoas percebem que andar quase a fazer ralis quando se vai para casa e todos nós fazemos é inaceitável. O nível de conservação das nossas estradas, o nível de conservação das nossas a forma como os nossos parques de estacionamento estão desorganizados, a dificuldade da mobilidade interna, as mudanças sempre sucessivas sem se perceberem na forma como as pessoas se deslocam, enfim, é uma loucura completa. Mas eu acho que é fácil compreender que esta cidade tem que estar num outro patamar, num outro tipo de resposta e que a habitação é muito limitativa. Nos contactos que eu já fiz, várias empresas me disseram que só não têm mais projetos em Évora, só não têm mais gente a trabalhar em Évora, porque não há habitação. Ora, a resposta à habitação é fundamental e as pessoas perguntam como? Bem, em primeiro lugar, acho que é muito importante perceber que recuperar é o primeiro caminho, mas nem toda a gente pode recuperar e, sobretudo, o tipo de perfil de pessoas que neste momento estão dispostas e têm a capacidade financeira de se financiarem para recuperar casas no centro histórico e noutros sítios, é um perfil muito especial, não é? É preciso respostas para pessoas que têm outro tipo de capacidade de pagamento. Eu vivi essa experiência quando era mais jovem, acabei por não comprar uma casa de uma cooperativa, mas cheguei a ser sócio de 2 cooperativas e as cooperativas foram muito importantes na questão habitacional em Évora. Por outro lado, nós temos que fazer contratos de desenvolvimento, ou seja, quando uma empresa me diz eu trazia mais 500 pessoas para Évora e fazia mais um investimento enorme, mas eu não tenho habitação, então fazemos um contrato de desenvolvimento. Nós licenciamos a empresa, nós licenciamos o espaço industrial para a empresa, mas nós também licenciamos o terreno para a empresa construir as casas necessárias. Isso
isso faz parte de uma lógica que já ocorreu no passado e que faz todo sentido para o futuro. E que não tem sido opção neste mandato. Aliás, neste momento está em discussão vários documentos muito importantes, o PDM, como sabe, também o Plano Geral de Urbanização. Nós entendemos, quando eu digo nós candidatura, entendemos, mas quem tem que entender basicamente é a Comissão Política Conselhia do PS e as vereadoras, mas tem havido uma consonância total. Vereadoras, neste momento são normalmente 2 vereadoras que têm acedido feito esse trabalho, a vereadora do Genic e a vereadora Bárbara Tita, têm sido excepcionais nesse trabalho. Nós entendemos que o PDM é um documento importante, até porque no quadro da nova lei dos solos permite regularizar um conjunto de situações. O Plano Geral de Urbanização, acho que toda a discussão pública é útil, mas é tipicamente um documento que deve ser o documento aprovado pela nova equipa, que seja ela qual for, que de facto define aí a sua estratégia, como é evidente que vai ser validada numas eleições. Nós, em relação ao plano de desenvolvimento diretor municipal, nós comunicámos, o Partido Socialista comunicou neste caso, porque é quem tem especialmente a possibilidade de o fazer, que não inviabilizará um PDM que não tenha uma quebra líquida do terreno urbanizável, porque a proposta inicial tinha, portanto, que não reduza o terreno urbanizável. Portanto, do ponto de vista líquido, nós não vamos escolher se é a urbanização X ou a Y, porque isso vão dizer que é a influência daqui e dali, não. Do ponto de vista líquido, não há uma redução, não faz nenhum sentido nesta fase haver uma redução, depois até com a lei dos solos pode haver um aumento, se justificar, mas do ponto de vista líquido não há uma redução e a perequação é flexível, ou seja, não faz nenhum sentido colocar uma perequação, ou seja, aquilo que tem que ser dado como compensação à autarquia pelo facto de passar um terreno rústico para um terreno urbano, não faz nenhum sentido colocar isso na escala máxima, porque isso inviabiliza um conjunto, ou se calhar alguns contratos de desenvolvimento, inviabiliza um conjunto de investimentos e há alguns investimentos que podem pagar isso, e faz todo o sentido que paguem, porque pagando isso também permite construir habitação social, mas há outros investimentos que para serem viáveis poderão ter que ter uma perequação mais baixa. O objetivo não é dificultar ou criar problemas às pessoas, o objetivo é, no final, ter mais habitação que responda à necessidade das pessoas, fixar mais gente, fixar mais empresas, desenvolver o concelho. Essa visão é a visão que nós temos, é uma visão muito importante. Carlos Zorrinho, gostava de lhe perguntar se vai apontar à maioria absoluta, ou se não é, se a maioria absoluta não é tema que o preocupe. Quando eu apresentei não apenas a minha candidatura, como também a candidatura de 3 perfis concretos, não é? E volto a referir, da professora Carmen Carvalheira, neste momento vice-presidente da CCDR e com engenheira civil, especialista em gestão de sistemas geográficos e também com... As pessoas conhecem, não é? Do trabalho que ela faz. O Jerónimo José, que as pessoas conhecem do trabalho que ele faz, está na CIMAC agora, foi presidente da Junta de Freguesia dos Canaviais, tem uma experiência... As pessoas conhecem o que ele sabe fazer e o que ele faz. E a professora Teresa Batista, que é investigadora e professora, também está na CIMAC também, e portanto são pessoas que estão todos os dias a trabalhar com projetos concretos, a fazer coisas concretas. Quando eu digo que tem esta equipa, obviamente esta equipa significa uma maioria. Mas o que eu peço, fundamentalmente, é uma maioria estável. E acho que devem ser os eburenses a escolher o que é que significa uma maioria estável. E também lhe quero dizer com toda a sinceridade, não preciso estar a dizer isto, mas que tenho dito isso a muitas pessoas que falam comigo. Se entenderem que há uma outra equipa, um outro candidato, que é melhor para Évora, devem a ele ou a ela essa mesma maioria. A fragmentação é que não. Ou seja, eu acho que ninguém ganhará em ter no próximo Executivo Municipal outra vez uma situação do tipo 2-2-2-1, em que uns não podem fazer, outros não querem fazer e quem perde é o Conselho. Portanto, eu acho que eu apelo às pessoas que vão ouvir esta entrevista e as outras, vão poder ouvir todos os candidatos, que façam uma reflexão, que digam, esta é a altura de apostarmos aqui. Daqui a 4 anos podem mudar a opinião, mas esta é a altura de apostarmos aqui. E em quem apostarem, apostem mesmo. E no caso das coisas não correrem bem, o Carlos Zorrinho fica como vereador da oposição ou não tenciona ficar?
Não refleti sobre isso ainda, sinceramente não refleti. Acho que tudo tem. Esse é um cenário que ainda não refleti. Acho que é muito prematuro, e terá muito a ver com a disponibilidade para ser. Porque em tudo o que eu fiz na vida, já fui membro da Assembleia Municipal da oposição em Évora, membro da Assembleia Municipal da oposição noutros sítios, também da situação noutros sítios, e portanto a situação, seja de quem ganha. Eu acho que a questão fundamental que eu sempre coloquei na minha vida é, para este lugar, nesta circunstância, eu sou a pessoa que pode desempenhá-lo melhor, há outra pessoa que o pode desempenhar melhor. Mas, sinceramente, eu não refleti sobre essa possibilidade. Tenho sempre refletido, às vezes, quando acordo à meia da noite, acordo a pensar como é que vou, com a minha equipa, reorganizar a autarquia, trabalhar com as dificuldades que todos os dias vamos vendo que existem, não é? De financeiras, de projetos atrasados, e vou conseguir motivar as pessoas e vou conseguir transformar Évora. É nisso que eu penso. Sinceramente, nunca tive tempo para pensar, então, e se não ganhar? Mas, se não ganhar, o dia seguinte é um dia igual aos outros. Estamos na reta final desta entrevista. Uma última pergunta. Gostava de saber, no primeiro dia, a seguir à tomada de posse, qual era a primeira medida que tomava? Claramente reunir aliás, nos primeiros dias, nos primeiros 30 dias, não sei, neste momento não tenho bem a noção, ainda não fiz a visita que quero fazer também a todos os serviços da Câmara para ter uma noção mais direta, não é? Embora já tenha estudado muitos dossiês da Câmara e tenha feito isso, mas a minha primeira prioridade vai ser claramente, chegando à Câmara, falar com a minha equipa. E a minha equipa não serão só os vereadores que forem eleitos, ou os membros da Assembleia Municipal que forem eleitos, ou os presidentes da Junta que forem eleitos, ou as equipas da Junta. A minha equipa são todos os trabalhadores da Câmara e, portanto, é falar com a minha equipa. Essa é a minha primeira prioridade. Muito bem, chegamos ao fim desta conversa. Quero-lhe agradecer mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista. Muito obrigado. Foi um gosto muito grande. Espero vir cá muitas vezes, seja enquanto Presidente da Autarquia, seja noutra circunstância qualquer, porque é sempre um gosto vir à Rádio Diário. Eu acredito que até às eleições ainda o voltemos a entrevistar. Também espero que sim. Como eu disse, que foi por aí que eu comecei. O papel da comunicação social regional é fundamental. Já agora deixe-me perguntar uma coisa, porque lembrei-me, eu tive a oportunidade de moderar aqui várias vezes. Sim, tínhamos aqui um programa muito interessante, nomeadamente lembro-me de um tempo em que o João Oliveira era líder parlamentar da CDU, era líder parlamentar do PS e o Pedro Lince era vice-líder parlamentar do PSD, se não me engano. Era vice-líder parlamentar do PSD. Portanto, e tivemos aqui um debate dos três. Como é que vai ser reencontrar o João Oliveira e debater com ele? Eu sei sempre distinguir a dimensão política e a dimensão pessoal. Como eu disse há bocadinho, eu fui colega da Associação de Estudantes do Carlos Pinto Sá. Cheguei a ser chegámos até a trabalhar em termos... é claro, fomos sócios de uma mesma empresa, depois eu saí, mas criámos uma empresa, não só eu e ele, mas várias pessoas, e portanto, uma coisa, tenho muita consideração pessoal pelo João Oliveira, uma coisa é a relação pessoal, outra coisa é a relação política. Do ponto de vista político, aquilo que o João Oliveira significa, no meu ponto de vista, não é bom para a cidade. Do ponto de vista pessoal, será sempre um gosto reencontrá-lo. Muito bem. Fica registado. Obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. O Falando Com regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde.